Programa Amazônia Legal, todos os sábados às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Amazônia Viva 89,5 FM, a Rádio Top de Belém. Assuntos sobre justiça, direito, política, empreendedorismo e cidadania. Fique conosco e conheça seus direitos perante a lei. Apresentação: doutores Vitor Melo e Paulo Batista. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Amazônia Viva. Eu, Vitor Melo, estou mais um sábado aqui com você para conversarmos com alguém sempre muito interessante. Mas não estou só, comigo está Paulo Batista. Bom dia, Vitor Melo, bom dia, Emerson, tudo bom? Estamos mais uma vez aqui na Rádio Amazônia Viva 89.5, a rádio top não só de Belém, mas a rádio top do Pará agora. Em multiplataformas, estamos ao vivo no canal, na página do Facebook, confere, Emerson. Estamos ao vivo em multiplataformas, tanto através da Rádio Amazônia Viva, como também através do Facebook da Rádio Amazônia Viva. Lá você pode acompanhar com imagens que nós temos aqui do estúdio. E hoje nós temos um convidado muito especial neste segundo programa, uma pessoa muito gentil que nos atendeu nesta manhã, não é isso, Paulo? Sim, hoje nós vamos falar primeiramente, né, Vitor, nós vamos falar um pouco sobre a COP. COP30, o que é a COP30, por que Belém foi escolhida, como a COP30 vai influenciar na vida de cada um belenense ou na vida de todos os brasileiros. E é importante até dizer, desculpa até, Paulo, é importante esclarecer que não é Copa, não vai ter Copa em Belém, gente. Tem gente pensando que vai ter Copa em Belém. O Neymar não vem, não é isso? O Neymar não estará aqui em novembro. Então, se você está se programando para estar em Belém, para assistir os jogos, não vai ter. É COP30 e hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, esclarecendo todas as suas dúvidas. Bem, nós vamos tratar hoje sobre esse assunto que está em voga na Amazônia, no Brasil. Causa muito ciúme de outros estados, de outras cidades, né? O globo está triste. Né? Nós vemos que todo mundo fala, por que a COP está sendo em Belém do Pará? Por que na Amazônia, né? E para isso nós trouxemos um convidado muito especial. Ele que é professor, doutor em Direito, ele que é autor de diversos livros. A família dele é muito conhecida aqui na docência do estado do Pará. É isso, Vitor? É verdade. Mas eu vou deixar para ele se apresentar. Eu estou falando aqui do professor Alberto Papaléu, que vai tratar hoje sobre a COP na Amazônia, né? A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em 2025, que vai acontecer em novembro, entre o dia 10 e o dia 21. Bem, nesse sentido eu quero trazer aqui o professor Alberto Papaléu, nosso coordenador do curso de Direito em pós-graduação em Direitos Fundamentais da Universidade da Amazônia. Professor Alberto, quem é Alberto Papaléu na Amazônia? Quem é você na Amazônia? Aqui você irá conhecer diferentes perspectivas para enriquecer o seu entendimento com a participação do ouvinte. Bem, bom dia. Para mim é uma grata satisfação, né, estar aqui na manhã de hoje, podendo compartilhar um pouco com vocês, né, as pesquisas e estudos que a gente tem feito em relação à COP30. Bem, mas começando, né, respondendo essa primeira pergunta, quem é Alberto Papaléu? Bem, eu algum tempo atrás, né, fui chamado para ministrar uma palavra no ministério lá no Barreiro com a pastora Carmen. E quando eu fui fazer a apresentação, o Espírito Santo me incomodou bastante nesse sentido, de que eu não sou, Deus me fez. E isso casa diretamente com o tema, né, que a Igreja do Evangelho Quadrangular discute hoje nas suas pregações, que é que ele cresça e que eu diminua. Então, desde esse momento, eu tenho dito o seguinte, né, eu não sou advogado, Deus me fez advogado. Eu não sou professor universitário, Deus me fez professor universitário. Deus me fez pesquisador, Deus me fez adorador, Deus me fez pai, Deus me fez marido. E por isso eu sempre sou grato, né, por todas as coisas que ele tem feito, né. Tenho um doutorado em Direitos Humanos pela Universidade Federal, sou autor de 3 livros no âmbito do direito, né. Mas tudo isso não é apenas pelo meu esforço, mas pelo tamanho da graça e da bondade que Deus tem tido para comigo e para com a minha família, né. Então,
conceituando rapidamente quem é Alberto Papaléu, né, apesar de toda essa trajetória profissional, eu sou um humilde servo do Senhor e eu vou fazer aquilo que Ele mandar eu fazer, como Ele mandou estar aqui na manhã de hoje para conversar com os meus queridos amigos, né, da rádio. Muito obrigado, Alberto. Obrigado por essa palavra tocante já nessa manhã. Isso é muito importante. A gente agradece demais a tua presença aqui. A gente se sente muito lisonjeado, de verdade, com a tua presença. Eu tive a oportunidade de ser aluno de um dos seus irmãos, né? Então foi uma felicidade. Quando o Paulo disse assim, olha, o nosso convidado, ele tem doutorado, ele é coordenador do mestrado, disse, caramba, eu nem imaginava que a gente poderia receber alguém com tantos gabaritos. E desde o nosso primeiro programa, né, Paulo, recebemos aqui a Cristina Lourenço, indelével advogada na área criminalista. A gente está muito feliz com esse projeto e começando com chave de ouro, uma pessoa como você, com as suas competências, suas habilidades e com essa capacidade de transmitir essa bondade de Deus na sua vida. Acho que isso só engrandece o nosso programa. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Professor Alberto, não sei se o senhor me permite me chamar de professor Alberto, é o costume, né? Chamar professor Alberto. Professor Alberto, nós tivemos em 2023 a COP28 em Dubai, Emirados Árabes, COP29 em Baku, no Azerbaijão, né? E hoje nós vamos ter a COP30 aqui em Belém do Pará, né? Nós temos a maior floresta tropical do mundo, uma fauna de 30 milhões de espécies. Sabendo que nos últimos 50 anos nós temos 17% do bioma que foi desmatado. E nós temos a Amazônia no centro do mundo, professor. Acho que nunca se falou tanto da Amazônia como se vem se falando aqui nesses primeiros 2 décadas do século XX, né? Mas assim, professor Alberto, o que é a COP30? Bem, quando ela vai acontecer aqui em Belém do Pará? Bem, vamos lá, vamos começar, tá? É difícil eu perder o hábito do professor, né? Então eu vou querer explicar tudo, né? Mas professor, o tempo é seu. Fica à vontade, vamos lá, queremos te ouvir. Bem, então assim, pra gente não descer muito para trás na história e a gente não pegar aquela transposição, né, do bloco europeu para a construção de organizações internacionais pós-Segunda Guerra Mundial, é um fato que a Organização das Nações Unidas ela veio para ficar no cenário internacional e que a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela atua tanto politicamente no cenário internacional quanto se propõe em atuar no âmbito daquilo que hoje nós chamamos de direito internacional dos direitos humanos. Vamos entender isso. Depois da Segunda Guerra Mundial, os países que hoje fazem parte da ONU se reuniram numa convenção e eles, depois de 2-3 semanas de negociação, escreveram um texto que foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como o próprio texto diz, ele não cria direito, mas ele declara que aqueles que assinam essa declaração reconhecem que esses direitos existem e que esses direitos devem ser buscados. O grande problema, então, é que para que esses direitos possam ser concretizados, é necessário que haja uma legislação internacional que diga como eles serão exercidos. Por isso, da Declaração Universal dos Direitos Humanos decorrem os tratados e acordos internacionais sobre direitos humanos, que visam concretizar esses direitos que estão lá na declaração. Qual é o papel da ONU nisso? A ONU ela se tornou um centro político de aproximação do interesse desses países que fazem parte para que hajam, então, momentos, eventos de negociação para que possam ser realizados esses tratados, esses acordos, essas legislações. Lá em 1993, salvo melhor juízo, num desses eventos, foi assinado o Protocolo de Kyoto, que era um protocolo que versava sobre emissão de gás carbônico na atmosfera, né? Naquela época já tinham muitos estudos sobre mudanças climáticas, já tinham estudos sobre aumento, né, da temperatura no mundo todo, derretimento de calotas polares, e isso veio a trazer à tona o debate da necessidade de a gente regulamentar a quantidade de emissão de gás carbônico de CO2 na atmosfera. O Protocolo de Kyoto foi então assinado e a partir dessa necessidade foi criado dentro da ONU
uma convenção quadro de partes que visava discutir a questão da alteração climática. Essa convenção, então, foi composta por uma quantidade, um número de países. Hoje ela tem 189 países que fazem parte dessa convenção quadro das partes dos países que discutem mudanças climáticas. E depois de uns 2 anos, 95, salvo melhor juízo, memória falha às vezes, eles decidiram criar uma reunião oficial desses países que fazem parte, né, da Convenção Quadro de Mudanças Climáticas que pertence à ONU. E essa reunião ficou conhecida como, né, COP. Né? Se você for traduzir, é a reunião convenção do quadro parte. Uhum. Né? Que as pessoas, os países que fazem parte desse quadro que vão discutir questões de mudanças climáticas. Uhum. Então, a partir dali a gente teve, né, debates sobre sustentabilidade, debates sobre responsabilidade, debates sobre mudança climática, debates sobre o modelo de economia que gera esses influxos, porque, a bem dizer, as mudanças climáticas, elas não acontecem, aumento, né, El Niño, efeito estufa, essas coisas não acontecem por uma ação que é 100% natural. Sim. Ou seja, há uma interferência humana. Há uma interferência humana para que isso aconteça. Então, muito do que se discute é justamente de que modo o ser humano tem feito essas intervenções na natureza e tem gerado essas alterações no meio ambiente, no bioma. E o que é que a gente pode fazer para mitigar isso, considerando que em muitas dessas alterações não tem mais volta, não tem um caminho de consertar o defeito que foi realizado, né? O dano causado já não tem mais volta. Para alguns não tem mais volta. Né? Fala, por exemplo, de poluição de rio ou até extinção de rio. Você fala extinção de seres vivos, de espécies por conta das alterações climáticas. Há um tempo atrás, eu escrevi um artigo com um grande amigo meu, o professor Aleph Amin, que hoje é diretor da FAD, da Universidade Federal, né, Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pará. E ali a gente discutiu um caso, e esse caso ele me marcou muito na questão do debate sobre mudanças climáticas, que era o caso dos conhecidos como os nativos do Alasca, né, são os povos Inuits. Uhum. E o que é que acontece? Por conta do efeito estufa, por conta do aumento da temperatura no mundo todo, há o derretimento das calotas polares. Ok. O grande problema é que para esses povos, o gelo é parte da cultura deles. Sim. Então, quando há perda, derretimento das calotas polares, o que acontece para esses povos é que eles estão perdendo não só a terra deles, mas eles estão perdendo também a cultura deles. E eles protocolaram uma petição no Comitê Internacional de Direitos Humanos Europeu, né, no Tribunal Europeu de Direitos Humanos. E ali o argumento deles é um argumento de uma sensibilidade enorme, porque eles dizem assim: imaginem o que é vocês explicarem para os seus netos, seus bisnetos, que aquilo que era verdade cultural para vocês, no seu tempo, vai deixar de sendo deles. Porque vai se perder por conta do aquecimento global, vai se perder por conta do derretimento das calotas polares. Eles vão ter uma ideia, né, como a gente tem uma ideia assim do passado, mas eles não vão ter a comprovação. Né, eles vão ver fotos e vão dizer: poxa, o meu avô fazia isso e hoje eu não posso fazer. Né, meu bisavô fazia isso e hoje eu não posso fazer. Então é nesse contexto, né, que a COP ela vai sendo desenvolvida. A gente precisa... Professor Alberto, só uma interferência rápida no seu comentário. A gente pode fazer uma comparação muito com os povos ribeirinhos daqui da região amazônica, né? O que é que nós temos, Vitor? Algumas situações em que há a criação de represas aqui nos rios da Amazônia. E o que acontece? Não é apenas o deslocamento de um local para o outro que vai causar alguma consequência para o ribeirinho ou para aquele povo nativo. Na verdade, às vezes o rio ele é visto como parte da cultura daquele povo. Então, quando tu faz o deslocamento, tu não está deslocando apenas geograficamente de um lugar para o outro. Tu tá mexendo ali no imaginário popular que aquele determinado povo, aquela determinada população tem sobre determinada situação ali, sobre um rio, sobre uma ave, sobre um determinado território. É muito parecido quando a gente fala aqui de Belo Monte.
que Belo Monte teve muito essa questão desse dano, essa consequência a respeito dos povos que viviam ali à margem do rio que foi criada, da margem da barragem que foi criada ali no período da Amazônia. Tô certo ou tô errado, professor? Tá coberto de razão. Olha, na Universidade da Amazônia, nós temos hoje um comitê COP30, e um dos primeiros diagnósticos que a gente faz em relação a essa ideia de realizar COP em Belém do Pará, no Brasil, porque a primeira foi no Rio de Janeiro. A primeira COP foi no Rio de Janeiro. Então o Brasil ele já tem um certo protagonismo no debate sobre mudanças climáticas e preservação do meio ambiente. Mas o primeiro diagnóstico que a gente faz é o professor João Cláudio Arroio, que é o nosso representante institucional da UNAMA na COP, solicita ao Grupo Ser Educacional uma arte para que a gente possa utilizar nas nossas mídias oficiais da UNAMA, para que a gente divulgue, olha, a UNAMA está fazendo essas ações relativas à COP30. E aí volta para a gente uma arte que tinha árvore e não tinha seres humanos e não tinha cidade. E isso demonstra muito o que é que as pessoas acham da Amazônia. Eles acham que a Amazônia tem o quê? Eles acham que a Amazônia tem árvore, eles acham que a Amazônia tem bicho. Por quê? Porque, regra geral, o que a gente está falando é de preservação do bioma, preservação do meio ambiente, preservação da floresta. Só que muita gente esquece que é o argumento que o Paulo colocou, que na floresta tem gente, tem pessoa. Belém do Pará não é uma cidade que é só floresta, que também tem cidade, que foi criada dentro de um contexto de urbanização. E esse contexto de criação da cidade de Belém, no sentido urbano, ele tem que dialogar com a estrutura do bioma que já existia antes da sociedade, antes da cidade ser construída, avançar. E o que é que isso gera na nossa sociedade? Bem, chove, Belém alaga. Aí as pessoas reclamam e dizem que isso é culpa do governo A, do governo B, do governo C. Só que, na verdade, isso se dá por conta do modo de ocupação do território, né? Que foi uma certa imposição do tipo de arquitetura que tinha que ter na cidade, do tipo de construção que tinha a ausência de plano diretor, o famoso plano diretor. Que hoje nós chamamos de plano diretor, né? Mas é a ausência desse planejamento. Então... Mas se hoje não se cumpre o plano diretor, que dirá na época da borracha? Não tem a menor possibilidade, né? Uma coisa que eu sempre falo muito, Alberto, desculpa até tirar um pouco o foco disso, mas quando a gente fala de plano diretor, uma coisa que me incomoda profundamente, que você vai caminhar, as calçadas são péssimas, né? Então assim, eu fico pensando, olha, uma pessoa com uma deficiência de locomoção, uma pessoa cega, né, ela tem uma dificuldade absurda de andar em Belém. Porque simplesmente o plano diretor existe regras de calçamento, mas você vê calçada com piso. Se você andar por aqui, provavelmente você vai encontrar alguma calçada com piso, o cara botou uma lajota lá. Né? Então assim, uma calçada. O cara fez um muro uma calçada de 1 palmo de altura daí. Então assim, existe o plano diretor que diz, olha, tem que ter tantos centímetros, não sei o que, o meio fio, pipipi, popopó. Tem essas regras, elas existem, né? Mas elas não são observadas sequer pelo próprio poder público, né? O chão tátil tem que ter ali pro cara que vai com aquele chão que é marcadinho, né? Pro cara aí com sua bengala conseguir andar e tal. Então essa questão de ocupação do território, ela é realmente de 1900 e bolinha, né? Precisamente. E a gente precisa rever muitas dessas coisas, porque isso impacta também na construção das políticas públicas. Claro. O Paulo coloca pra gente a questão do pertencimento ao território dos povos ribeirinhos, e isso é uma questão que é importante não só para os povos ribeirinhos, mas também para os povos tradicionais, povos quilombolas, povos indígenas, né? A gente tem casos na Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, de deslocamento forçado de povos indígenas por conta da construção de usinas, construção de estradas, ferrovias, né? E há ali, eu não me lembro qual foi o caso, mas teve um povo indígena que fez o seguinte pedido: olha, se vocês pedirem pra gente sair da nossa terra, é melhor mandar alguém aqui com uma metralhadora e matar todo mundo. Por quê? Porque a nossa vida, ela está ligada a essa terra, a nossa tradição, a nossa cultura. Então, se vocês tirarem a gente daqui, é melhor que vocês matem logo todos nós. Isso judicialmente, eles fazendo um pedido judicial para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aí você entende, né?
o tamanho da importância do desse território, tipo de território, da ocupação para esses povos. E isso é uma coisa que eu venho debatendo muito, né, no âmbito da construção de políticas públicas. Porque eu percebo que tudo que levou ao debate da COP é o nosso modelo econômico. É o nosso modelo econômico e o nosso modelo de desenvolvimento. O modelo econômico, o modelo de desenvolvimento que nós temos, ele está diretamente ligado à participação no mercado. Ou seja, políticas públicas boas são políticas que me habilitam a participar ativamente no mercado. Só que como um influxo disso é aumento de produção, aí fatalmente você vai ter empresas fabricando mais, você vai ter, né, CO2 aumentando, dependendo do produto. E isso vai ocasionar também vários outros influxos, como por exemplo, eu aumentei a renda per capita das pessoas por conta dessa política, então agora ele pode fazer um financiamento de uma moto ou de um carro. Aí aumenta combustível, aumenta a emissão de CO2. Comprou um ar-condicionado, aí aumenta. Comprou uma geladeira, e vai aumentando, né? E o que acontece é que como o modelo de desenvolvimento ele é ligado diretamente à quantidade de dinheiro que a pessoa vai ter, aumento do produto nacional bruto, aumento do PIB, aumento da renda per capita, a gente acredita que um país desenvolvido ele é aquele que vai ter, então, maiores índices de renda per capita, maiores índices de produto nacional bruto, de produto interno bruto, e a gente tira o foco de outras questões essenciais, como transparência é um direito necessário. Você pode ter um país que tem um PIB enorme, mas que falha na transparência. Você pode ter um país que tem um PIB enorme, mas que falha na prestação de direitos sociais, como o direito do trabalho. E aí a gente tem um caso, por exemplo, da China. Os tigres asiáticos. Há um desenvolvimento econômico enorme, mas quanto à questão social nós temos um déficit, pelo menos é isso que nos chega não é até à toa agora, que né? os produtos custam o preço que custam, né? A gente não tem, a indústria nacional foi muito em cima dessa questão da taxação das blusinhas, né, que ficou famoso com esse texto, né, por conta da Shein, da Shopee, da Temu, porque o produto sai da China e chega mais barato do que o cara comprar na Renner, né, que é aqui, né? Por quê? Mas isso deve ter um motivo, né? Então, se a gente for parar para pensar, isso tem alguma razão, muito provavelmente proveniente não só de questões tributárias, mas também de questões ligadas ao trabalho. E olha, Vitor, eu vou usar um exemplo que o Amartya Sen usa no livro dele, Liberdade como Desenvolvimento. Ele diz assim: existe um paradigma na economia que é o paradigma malthusiano. Ele diz o seguinte: todas as vezes que sobe a curva populacional, a quantidade de produção de alimento tem que acompanhar o aumento da curva populacional. Por quê? Porque se aumentar a quantidade de pessoas e não aumentar a quantidade de produção de alimentos, vai ter fome. E se tiver uma fome coletiva, quem falha é quem está governando. Então, acontece isso, por exemplo, na China. E qual é a saída do governo chinês? A China, ela cria uma política de antinatalidade. Ela vai incentivar as pessoas a não terem filhos. O grande problema é que isso ataca diretamente na liberdade das pessoas. Sim. Aí ele vai lá e diz: isso é uma boa política pública? Não, não é uma boa política pública, porque qualquer política pública que restringe demasiado a liberdade das pessoas, ela não é uma boa política pública. Tá, então como é que a gente pode resolver isso? Aí ele olha para a Europa. Ele diz assim: o aumento populacional na Europa ele foi controlado da década de 70 para cá? Foi. Tem alguma política que restringiu a quantidade de filhos que uma família deve ter? Não. Ué, então o que foi que eles fizeram? Eles fizeram uma coisa bem simples. Eles criaram políticas públicas que aumentam os direitos das mulheres. Por quê? Quando a mulher ela tem mais liberdade, ela tem o controle sobre a natalidade. Então ela pode escolher se ela vai trabalhar, se ela vai fazer um mestrado, se ela vai fazer um doutorado. E não simplesmente gerar filhos. Né? E não simplesmente ficar gerar em casa, filhos, ficar em casa. Então aí nesse sentido aqui, o Amartya Sen diz, veja só, como que a quantidade de liberdades que uma mulher pode efetivamente gozar impacta diretamente no aumento da curva populacional ou diminuição e impacta diretamente na produção da cadeia alimentar. Aí eu volto para a questão dos ribeirinhos. Quando você olha para políticas públicas para ribeirinhos, o que é que a gente vê? Auxílio, benefício,
mas você não vê políticas públicas de inclusão, por exemplo, de mulheres ribeirinhas em cursos de graduação. Mulheres ribeirinhas em cursos de pós-graduação. Como se não houvesse o desejo dessas pessoas em fazer isso. Né? Não só isso, né? Mas como se, na verdade, como se você colocasse numa caixa e você dissesse assim, olha... Para você aqui não. Para você é isso daqui que eu vou dar. Entendeu? Então as liberdades elas acabam sendo restringidas. Então não há um aumento substancial de liberdade quando a política ela visa somente dar dinheiro. E esse é um dos temas, né, que a gente pretende que seja discutido na COP. Porque veja só, eu disse a vocês que são 189 países que fazem parte dessa discussão desse fórum. Eu brinco, é mais ou menos como se a COP fosse a reunião de condomínio dos países que querem discutir mudança climática. Então, quem vai participar dessa reunião e quem vai firmar os acordos, quem vai escrever o texto final, né, da reunião, são os representantes legais desses países. A COP, ela é isso. E aqui eles vão firmar acordos, tratados, né? Vão discutir temas como financiamento climático, vão discutir temas como sociobiodiversidade, que é hoje o carro-chefe do governo do estado do Pará. Justiça climática, né? Eu vou chegar lá. Mas a questão hoje básica do nosso governo ele quer ser conhecido como um governo que investe na sociobiodiversidade. Nós temos hoje um plano de bioeconomia, tá? E é um plano vanguardista. Eu já tive a oportunidade de ler esse plano, já tive a oportunidade de escrever pesquisas sobre esse plano, o plano de bioeconomia do estado do Pará. Ele está muito avançado no que tange à cadeia de produção, à proteção do bioma, né? Eu aconselho a leitura dele, ele tem em torno de 87, qual o nome, professor, é o plano de bioeconomia, ele é conhecido também como Plan Bio, tá? Google, encontra no Google. Conta tranquilamente o PDF dele, você vai ver lá que o Brasil realmente está muito avançado, que o Pará está muito avançado nesse sentido. Então, o que o Pará quer, basicamente são duas coisas. É demonstrar esses avanços no que tange a questão da sociobioeconomia, através da aplicação, discussão desse planejamento, né, para demonstrar que existe, por assim dizer, uma preocupação com a sustentabilidade ambiental, mas dentro de um macro processo que envolve desde a cadeia de produção na plantação até a comercialização, com vias de favorecer aqueles que são os principais produtores dessa cadeia. Então, por exemplo, se eu tenho pequenos agricultores que plantam determinada mercadoria, em regra, o que é que o mercado vai fazer? Alguém que tem poder de venda vai comprar desse fornecedor, né, por um preço menor e vai vender por um preço maior e vai exportar. O açaí, por exemplo. Sim. Vai exportar para fora e vai ficar milionário, e esse pequeno produtor aqui ele vai continuar na miséria. Então, para pensar na cadeia de produção, eu tenho que dar mais mecanismos para que esse camarada participe dos processos até o final. Então, o plano de bioeconomia ele está pensando nesse macro processo, para que a gente possa, né, não é bem uma economia solidária, mas para que a gente possa que nessa cadeia produtiva o destinatário final ele não fique sempre mais rico e aquele que está produzindo ele permaneça pobre, né? Permaneça, né? Interessante tu mencionares esse documento chamado Plan Bio. Então é isso, né? Que você menciona, eu não conheço, tá? Eu nunca vi, estou conhecendo hoje. E então você está dizendo que o Pará desenvolveu esse documento e que ele é um documento, digamos assim, destacado quando o assunto é economia sustentável, coisas desse tipo de assunto. Então eu posso entender que as críticas que se fazem à COP30 como se o Pará fosse um fracasso, elas são de certa forma até, digamos assim, preconceituosas, né? Porque você está me dizendo então que existe um documento, não é uma discussão, eu acho que é bom, não sei o que, não, é um documento provavelmente baseado, lastreado em estudos, né? Feito por pessoas capazes. Então esses dias eu estava ouvindo na rádio CBN, no carro, e o cara disse assim, o apresentador do jornal da CBN, disse que assim, eu tenho acompanhado na mídia essa campanha contrária à COP30 aqui em Belém, sobretudo dos nossos confrades lá do Rio de Janeiro, né, que ficaram um pouco enciumados ali, o Eduardo Paes, né, ficou meio chateado com a situação da COP30 aqui. E teve uma das coisas que eu achei assim
absurdas que disseram foi que alguém mandou um e-mail lá para o apresentador do jornal da CBN, Alberto, e disse assim: olha, eu fui nas últimas 5 COPs, Baku, não sei o que, fui nas últimas 5 COPs, e é mais caro ir em Belém do que ir nas 5 juntas. Isso não pode. Gente, nitidamente isso é uma propaganda contrária ao exercício da COP30, a realização da COP30 aqui em Belém. Porque não é possível que o cara foi em 5 COPs e somando as 5 aqui não é mais caro. Então, assim, é o tipo de publicidade negativa que tem que ser combatida com esse tipo de documento técnico. Assim, não é só, é na Amazônia. Não, beleza, está sendo realizado na Amazônia, mas nós temos um documento técnico elaborado, tá aqui, ó. E nós somos bons pra caramba no que nós estamos fazendo. Assim, eu vou dividir esse meu comentário em 2 partes. Primeiro, desde 2000, não me lembro qual foi o ano, mas na COP 27, salvo melhor juízo, o presidente, o Lula, ele inscreveu o Brasil. Então ele foi lá e disse: nós queremos que o Brasil cedie a COP. E aí, depois que isso aconteceu, houve esse debate sobre, mas onde será a COP? E a ordem do governo federal foi que a COP deveria ser realizada em algum estado da Amazônia. Ponto. Tá? Então, ficou essa disputa, né? Onde vai ser? Onde vai ser? E agora, assim, nessa segunda parte, eu tenho que dizer isso, né? Mas é inegável a capacidade de articulação política que o atual governador do estado do Pará tem. Isso aí deu aula, né? Então, ali, a vinda da COP para Belém, ela se dá, né, por conta dessa ordem do governo federal, tinha que ser em algum estado da Amazônia, e aí você bota na conta Pará, Amazonas, Acre, Amapá, Roraima, Rondônia e Tocantins, né? Rondônia, Tocantins. Mas a capacidade de articulação política do governador do estado do Pará foi o ponto-chave para que a COP viesse para o estado do Pará e fosse sediada aqui na nossa capital, Belém do Pará. Grande parte das críticas se dão no sentido de que, olha, existem outros estados que estão mais preparados para receber a quantidade de pessoas, que têm a infraestrutura necessária para receber. Então, o argumento base seria: o governo federal terá que investir mais, se a COP for em Belém, Pará, do que se ela for no Rio de Janeiro, se for em São Paulo, se for em algum outro lugar que já tem essa cadeia mais articulada. E aí o governo federal faz esse compromisso. Não, nós queremos que seja lá, essa foi a ordem do governo federal, então vai se seguir, a gente assume isso no nosso orçamento, que a gente vai fazer investimento, e a gente está vendo as obras aí, né? Não, o meu comentário no sentido de que há coisas positivas, eu não desprezo o fato de que, sem dúvida, do ponto de vista logístico, infraestrutura, claro que seria mais fácil fazer em São Paulo, isso é evidente. É mais fácil no Rio de Janeiro, com certeza. Em Porto Alegre, talvez. Isso sem dúvida é muito mais fácil. Agora, não muda o fato de que as pessoas que aqui estudam, que aqui residem, têm a capacidade de entregar resultados para a discussão. A questão logística, não tem o hotel, não sei o que, o pessoal está abusando dos preços, aí é outro tipo de discussão. Aí você entra no ponto central, tocaste na ferida, Vitor. Pronto. Tocaste na ferida, por quê? Porque olha só o que é que não está sendo dito. O que não está sendo dito é o seguinte: vem cá, essa é a COP da floresta, essa é a COP que vai ser na região amazônica. Nós vamos discutir bioma, vamos discutir floresta, vamos discutir papel da preservação da floresta em pé para evitar danos ao meio ambiente e às mudanças climáticas. Beleza. Quem é que está produzindo esses dados e esses insumos para a gente discutir a floresta da Amazônia? É o pesquisador de Santa Catarina? Provavelmente não. É o pesquisador do Rio de Janeiro? Entendeste? Então a gente vê exatamente esse movimento que poxa, a gente está discutindo a floresta amazônica, a gente está fazendo pesquisas sobre floresta amazônica, sobre mudança climática, mas grande parte dessas pesquisas estão sendo feitas por europeus,
estão sendo feitas por norte-americanos, estão sendo feitas por pesquisadores brasileiros, mas que não vivem na Amazônia, que não fazem parte da região amazônica. Então você tem, assim, cara, coisas como, por exemplo, Instituto da Universidade de Santa Catarina fazendo evento sobre COP30 para falar da Amazônia e produzir dados, entendeu? Sobre a Amazônia. E não convidaram o Alberto Papaléu. Não tem sentido nenhum. Né? Entendeu? Então, assim, eu entendo esses argumentos da questão logística, Vitor, tu tens toda a razão, mas se a gente não der para os povos amazônicos protagonismo Na discussão, vai acontecer o que acontece há séculos na forma do colonialismo. E nós nunca vamos conseguir sair do eixo. Não. São Paulo e Rio de Janeiro. Não, Ou se faz um investimento, tá beleza, eu tenho São Paulo, tenho Rio de Janeiro. Mas agora, se eu quiser trazer um grande evento, eu também posso fazer em Belém, porque eu já sei que a estrutura tá lá. O Paulo postou uma foto, ainda agora, no story deles, sobre se Jesus fosse, né, um ativista de direitos humanos. Isso. O Boaventura de Souza Santos tem um livro, Se Deus Fosse um Ativista de Direitos Humanos. E ele analisa, né, nas teologias políticas que ele chama, né, qual é o papel delas na produção desses argumentos sobre direitos humanos. Lá no drive da minha disciplina tem esse livro, depois tu pode baixar lá. Ele tá sendo um bom aluno no mestrado. Tá então Ele sempre pergunta tá. isso. Mas assim, e o Boaventura diz assim, cara, é justamente esse ponto que a gente está debatendo, para ficar bem claro. Argumento sobre direitos humanos, ele é dividido naquilo que a gente chama das concepções hegemônicas de direitos humanos e nas concepções contra-hegemônicas de direitos humanos. Que é isso? Uma concepção hegemônica de direitos humanos é aquela dominante. Então, se a academia diz, por exemplo, temos que mudar o jeito como a gente fala para incluir outras pessoas, aí isso acaba se tornando uma concepção hegemônica que vai ser defendida. O contra-hegemônico é aquele que vai compreender a formação desse argumento e ele vai buscar criticar à luz das falhas dele. Então, o que é que a gente observa hoje? Eu sou um defensor disso. Eu falo sempre o seguinte, só concluir. Hoje, no Brasil, nós temos muitos problemas sociais, muitos problemas políticos, muitos problemas educacionais, não só meio ambiente, mas também saúde, né? E eu não consigo entender como é que os direitos humanos que trazem essa linguagem hegemônica de inclusão conseguem encontrar um espaço para discutir, por exemplo, pautas sobre linguagem neutra, enquanto essas pessoas que são objeto da linguagem neutra continuam morrendo na porta do hospital porque não tem atendimento. Entendeu? Não tem saneamento. Porque não tem saneamento. E aí a gente vive esse excesso em que o discurso dos direitos humanos, que visa incluir, acaba criando mais diferença. E aí a gente não consegue resolver todas as questões. Voltando para essa questão da inclusão do protagonismo amazônida, se a gente não levantar isso, a concepção hegemônica vai engolir a gente. Uhum. É E verdade. vai continuar trazendo diferenciação. Bem, professor Alberto Papaléu, nós já estamos aqui com 9 horas e 38 minutos Na Grande Belém. na Grande Belém. Não saímos da primeira pergunta. Não, mas discutimos a dessa aí. Professor Alberto, agora nós temos a participação de uma ouvinte aqui que mandou mensagem, a Flávia Isadora. Ela está perguntando, na verdade ela está concluindo, né, a respeito do que o senhor veio a falar sobre direitos humanos. Ela quer perguntar, né, direitos humanos, meio ambiente, é direitos humanos? Sim, com toda certeza. Podemos fazer essa afirmativa? Podemos Porque o fazer. que nós temos, é que ela está falando? Nós falamos muito de direitos humanos, tratando-se muito de pessoas, né? Mas não relacionadas a coisas mais abstratas, como meio ambiente. Então, meio ambiente faz parte dos direitos humanos. Aí vamos lá. Essa é uma pergunta muito legal. Obrigado, Flávia, pela pergunta. Assim, aí o que a gente tem que entender é que grande parte da construção dos argumentos sobre direitos humanos é pautado em cima daquilo que a gente chama da premissa do sujeito kantiano. Eu não vou ser assim muito longo, filosófico nesse comentário, mas basicamente é para dizer o seguinte: a gente acredita que os direitos humanos são feitos para seres humanos, correto? Sim. Correto. E aí olha só que coisa interessante. Lá no Rio Grande do Sul tinha um processo cultural lá, né, uma festa cultural que era a Farra do Boi.
Sim. que soltava-se o boi na cidade, aí o pessoal dava paulada no boi, apedrejava o boi. até que Bateu o no boi Supremo morria. Tribunal Federal. Isso aí foi. Bateu no STF, o STF julgou inconstitucional a farra do boi porque feria direitos humanos. Aí quando a gente falava isso, a primeira pergunta que diziam pra gente era: vem cá, mas direitos humanos não é pro ser humano? Do Por boi, que né? o boi, ele viola, matar o boi, apedrejar, viola direitos humanos? Aí é que vem a questão. Porque entende-se pelo paradigma kantiano que o ser humano, ele chegou a um tal estado de evolução moral que ele considera ser completamente Inaceitável, desumano, inaceitável você infligir dor desnecessária a qualquer outro ser vivo. Então, o que viola os direitos humanos não é o direito do boi A sendo dor do tratado. boi, né? Não, mas é o ser humano que é consciente sim. do que ele está fazendo é errado para o outro ser vivo. Isso daqui é importante porque você entende uma coisa que o direito ambiental discute muito, né? E um salve pro meu querido amigo professor Antônio José de Matos, que é o professor da cadeira lá da UNAMA. Mas existe um paradigma do antropocentrismo em direito ambiental e do ecocentrismo. Essa explicação que eu dei para vocês é a explicação do antropocentrismo em direito ambiental, que é o ser humano, ele é o grande foco, o meio de atenção para todas as relações que ele tem, seja entre seres humanos, seja entre ele e o meio ambiente. Então é por isso que a gente interpreta, olha, as mudanças climáticas não são um problema do meio ambiente, é a intervenção do homem na natureza. Mas tem uma outra corrente que ela vai um pouquinho mais além, e que ela vai dizer que a própria natureza tem uma personalidade jurídica. Esse é a tal da corrente do ecocentrismo, que vai dizer, o ser humano ele interfere? Interfere. Mas ela atribui à natureza uma personalidade subjetiva que a habilita, aí os meus amigos processualistas, até a postular o juízo. Aí tu vai me dificultar. Tem o ecocentrismo, ele admite isso, né? Na América Latina tem até um nome famoso, né? Acho que no Equador, que é Pachamama, que é a mãe natureza. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela já recebeu denúncias protocoladas por um rio. Isso aí vai ser difícil pra mim. Entendeu? Quem assinou essa procuração aí? Isso é um vício insanável. Isso aí... Filho de... A assinatura é essencial para a procuração. Quem advoga essa tese tá no antropocentrismo. Por isso que não consegue pegar o ecocentrismo. Exatamente. Eu E sou aí, uma pessoa eu te diria limitada. assim, não, eu te diria assim, é uma expansão de horizonte. Mas eu te diria assim, conhece o Ariano Suassuna, né? Sim, claro. Saudoso. O Alto da Compadecida. Alto. Sim, Compadecido. sim. Uma vez a gente entrou nesse debate no grupo dos professores de Direito, né, da UNAMA, da graduação. E aí o pessoal começando a falar, a natureza tem personalidade, não tem personalidade e tal. E aí eu não sei quem foi que perguntou assim, Papaléu, o que tu achas? E aí eu falei assim, olha, no paradigma kantiano, não. Mas peguei o Ariano Suassuna para dar o seguinte exemplo. Lá no Ariano Suassuna, no Alto da Compadecida, tem uma parte em que há uma polêmica muito grande. A mulher adúltera, que ele pega vários estereótipos, né? Ele Sim. joga no livro para falar um pouco. Né? Aí ele pega a mulher adúltera e aí o cachorrinho dela morreu. Uhum. E ela quer que o padre enterre o cachorrinho dela fazendo a missa em latim. E quando ela argumenta com o padre, primeiro o argumento dela é emocional e depois o argumento é econômico, né? Não paga, Sim, então... sim. Mas tem uma hora que o João Grilo vai tentar convencer o padre e ele fala assim, mas padre, o cachorro não é um ser humano, beleza, mas tem como o senhor negar que a dor dela não é real? Para ela não parece que morreu um ente da família dela? E aí o padre fica meio sem resposta. Não, mas não dá, porque a lei diz que tem que ser só ser humano. E aí quando você pega esse argumento, né? Poxa, o cachorrinho morreu. A morte dele é ou não é real pro dono? Parece que morreu ou não morreu um ente da família? E aí você transporta isso para aquele debate que a gente fez sobre os povos originários que vivem da terra. É a mesma sensação. Como se a terra fosse de fato um ser vivo, um parente. Como se o rio fosse um ser vivo, fosse um parente. Então tirar deles não é uma dor tão real. E aí que o ecocentrismo vai dizer. De fato, não tem como você interpretar isso pensando kantianamente.
Mas se você olhar para esse outro lado, da realidade, da experiência de vida das pessoas, no manejo do meio ambiente, aí você vai entender o sentimento deles, né? Vou trazer um dado para vocês, vamos tentar quebrar um pouco esse assunto aqui, mas é assim. De acordo com estimativas da Fundação Getúlio Vargas, é esperado um fluxo de mais de 40 mil visitantes durante os principais dias da conferência. Desse total, 7 mil compõem a chamada Família COP, que é formada pela equipe da ONU e suas delegações de países membros. Professor Alberto, Belém tem capacidade de receber esses visitantes no mês de novembro? Professor Alberto, por que Belém? Olha, Belém vai ter que dar um jeito de receber. Não, Lula já disse que é pra turma dormir ao relento aí. Arma rede nas árvores. Na Universidade da Amazônia, nós vamos fazer. Inteirando na pergunta, né? O senhor, como professor de universitário, graduação e pós-graduação, como é que a Universidade da Amazônia vai trabalhar na COP? Como é que nós vamos trazer, como é que nós vamos juntar a universidade com a COP 30 que vai chegar aqui em Belém? Como é que nós vamos beneficiar a sociedade com isso, professor Alberto? Vamos lá. Aqui são várias perguntas em uma só. Então vou responder por partes. Primeiro, o governo federal e o governo do estado vão ter que dar um jeito de acolher, né, essas pessoas. Agora, uma coisa bem interessante, a gente percebeu o seguinte, você colocou, quem vai discutir efetivamente a pauta da COP são esses 7 mil aí do grupo da COP. O que vai acontecer no entorno dela, que é o seguinte, eles são representantes de países, de nações, mas a sociedade civil também tem importância, sim, porque ela tem que ser ouvida, ela tem que participar. Então, do lado, ao redor dessa reunião, vão ter vários outros mini eventos, né, que, salvo o melhor juízo, eles trabalham na modalidade de painéis e pavilhões, em que vão se discutir temas, vão se apresentar pesquisas, vão se apresentar dados, e esses dados vão substanciar parte dos debates que vão ser feitos lá na grande reunião, na reunião central da COP. Professor Alberto, só um comentário a respeito dessa questão do contingente de pessoas que vêm. Eu lembro que tem mais ou menos uns 15 anos veio o Fórum Social Mundial para cá, né? E nós tínhamos aquela mesma dúvida, será que Belém vai suportar? E até então Belém tinha bem menos infraestrutura que tem hoje. Assim, nós tivemos um colapso ali perto da Universidade Federal, porque tudo aconteceu na Universidade Federal do Pará e na Universidade Rural da Amazônia, né? Mas suportou. Depois que começa não tem jeito. Eu acredito que nós temos uma certa perspectiva negativa quanto à questão das estadias, mas nós vamos ter como suportar sim essa demanda. Esse medo gerou esse influxo econômico de procura, né, por aluguel e aumento dos preços dos aluguéis. Mas eu acho que hoje isso começa a ser controlado. Obviamente a malha hoteleira, por conta da demanda, acaba sendo, né, acaba aumentando os preços. A gente está vivendo isso, né, como eu ia dizer, a universidade vai fazer eventos. Nós temos um calendário que já começou agora em abril e vai terminar só lá em novembro, e depois ano que vem vai ter o pós-COP, né, para a gente discutir o legado dessa COP. Mas a gente está procurando lugares para colocar esses palestrantes e, em último caso, vão ter que ficar hospedados na casa de professores, caso a gente não consiga, né, um lugar para eles ficarem, né, no hotel. Mas trabalha-se exatamente com essa ideia, né? Trabalha-se com a ideia de que nós precisamos aproveitar esse momento para realizar esses debates, produzir dados, produzir indicadores. A gente não pode perder essa oportunidade e a gente tem que trabalhar com essa ideia de solidariedade mesmo. Então vamos eu acho que é por isso que a COP está na Amazônia. A COP ela não vai tratar lá em hotel, em arranha-céu, no meio de Dubai, onde tem rios de dinheiro, rios de petróleo. Ela vai trazer aqui no meio da Amazônia, onde tem rios de verdade, né? Onde nós vamos ter um bioma, nós vamos ter fauna, flora, que mostra exatamente o que é o meio ambiente e por que preservar esse meio ambiente, né, professor? Exatamente. É como diz aquele ditado, né? Se um problema tem solução, relaxa. Se o problema não tem solução, relaxe. É que não tem solução. Entendeu, Emerson? Então, se de um jeito ou de outro vai ter. Então vai ter que. O pessoal vai dormir em algum canto, né? Eu queria só aproveitar o espaço, vendo que já são 9h49 ali. Nós temos 5 minutos. 5 minutos. 6. Só dizer o seguinte.
A UNAMA ela já começou, né, vários projetos da COP. Nós vamos ter vários eventos vinculados aos nossos programas de pós-graduação. E nós vamos ter também um grande, já na semana que vem, salvo o melhor juízo, um grande lançamento que vai contar com o ministro do governo federal, vai vir a Belém do Pará, para inaugurar o projeto Lixo Zero. Tá? A Universidade da Amazônia ela vai assumir esse compromisso com todas as outras instituições de ensino superior do Grupo C educacional, que é criar pontos de coleta de lixo para que eles possam ser reciclados. E o produto final ele vai ser revestido de volta para as comunidades de recicladores. Então a gente vai ter aqui e a gente vai ter um ranking, né? Vai ter um projeto maravilhoso das instituições de ensino superior com a quantidade de coleta, né? Quantidade de coleta por sala. Ou seja, indiretamente a COP já está trazendo benefícios para a sociedade belenense, não é isso? Já está mostrando para que veio, professor. O debate sobre o plano diretor, nós vamos ter um evento, aí vocês vão me perdoar a falha na memória, mas eu acredito que seja agora em junho, que é o DIURB, que é os Diálogos Urbanos, né? Fundamental. A gente vai ter um evento para discutir a questão da cultura amazônica, que é o Confluências. E a gente vai ter em maio agora, 9 e 8 de maio, o Congresso Internacional de Sustentabilidade, Amazônia e Direitos Fundamentais, né, que é do nosso programa de mestrado de Direitos Fundamentais, em parceria com o Instituto Ibero-Americano de Direito. Franqueada a entrada a todos que desejarem se inscrever ou não? Infelizmente não. Não franqueado, não em termos gratuitos. Eu quero saber se qualquer um pode se inscrever. Qualquer um pode se inscrever em todos esses eventos. Em outubro... Isso tudo divulgado pela UNAMA. Exatamente. Em outubro nós vamos ter um grande evento, COP30, é um evento UNAMA na COP, né, que a gente não pode se apropriar do nome COP. Então, a gente vai ter um grande evento que vai contar com palestrantes nacionais e internacionais para a gente discutir esses indicadores, para a gente discutir essa produção de conhecimento do protagonismo amazônida para esses dados que serão debatidos na COP sobre mudança climática. E Alberto, pode falar. Não, professor Alberto, Vitor e todos os ouvintes da rádio, eu aproveito para chamar a todos a participarem realmente da COP, pelo menos de forma indireta, e pararem muito com essa visão negativa que nós vamos ter a respeito do evento. Nós temos que vestir a camisa e fazer acontecer, independentemente do que de dizer, eu não quero fazer isso porque eu vou beneficiar o governador tal, o presidente tal. Não, vista a camisa e bora participar dessa COP. Fazer valer Belém, mostrar a Amazônia, mostrar o nosso estado, mostrar que o povo de Belém, o povo do Pará, é um povo receptivo, um povo acolhedor. E capaz. E capaz de fazer uma COP de verdade. Alberto, já que a gente já está indo para o finalzinho, vai indicar um livro para os nossos ouvintes, não é isso, Paulo? Isso. E também queria saber o seguinte, o cara ouviu aí o programa, poxa, o Alberto falou tão bem, o Paulo é aluno do mestrado da UNAMA, o cara que quer fazer o mestrado lá, faz como? Acompanha onde? Como é que ele sabe, para ele ser teu aluno lá? Pô, quero ser aluno desse cara aí. Vamos lá, quero ser aluno do Paulo. Eu vou começar pelo merchandising, né, do programa, depois eu vou falar do livro. Mas assim, se você quiser ser nossa aluna no mestrado, basta você ir lá com a gente na UNAMA ou acessar o nosso site, né? www.unama.br. Na parte de mestrados e doutorados, você vai ser encaminhado lá para o nosso site com todos os programas que a gente tem. Hoje nós temos 5 programas. 3 são de mestrado e doutorado, 2 são só de mestrado. Se Deus quiser, no próximo quadriênio o direito também terá doutorado. Tá? Mas nós lançamos o edital, vamos lançar um agora no meio do ano para ingresso, né, no mestrado em Direitos Fundamentais, e vamos lançar no final do ano também, né, para ingresso no mestrado em Direitos Fundamentais. Você precisa ser portador de diploma de bacharel em qualquer curso das ciências sociais, vai fazer uma prova, apresentar um projeto, fazer entrevista, análise de currículo, e aí aprovado, vai começar o curso com a gente. Maravilha. Tá? Pode me procurar lá, segunda a sexta, de 8 às 18, bater lá na minha salinha, vou estar esperando vocês. Sobre o livro, eu não queria fazer uma indicação jurídica. Pois não, fica à vontade. Melhor ainda, professor. Um livro muito bom que fez muitas mudanças positivas em mim é o livro Deus, o Grande Tecelão, que é escrito pelo Ravi Zacarias. Ravi Zacarias, Deus, o Grande Tecelão.
Alberto, muito obrigado pela tua presença. Nós chegamos ao fim deste programa, nesta manhã. Acho que o Alberto vai precisar voltar outro dia para a gente conversar mais. Nós não saímos da primeira pergunta. Ainda temos muita conversa. Alberto, obrigado pela tua gentileza. Emerson, mais uma vez, muito obrigado por mais um apoio aqui com a gente. Paulo, até sábado que vem. Até sábado, Vitão. Chegou o final do programa Amazônia Legal. Todos os sábados, às 9 da manhã, aqui na Rádio Amazônia Viva 89.5, a Rádio Top de Belém. Apresentação, doutores Vitor Melo e Paulo Batista. Até o próximo sábado.